Porque também tem isso, às vezes a obra é uma viagem que está acontecendo externa, por exemplo, a guerra do Senhor dos Anéis, entre o bem e o mal, mas é uma coisa que pode acontecer dentro de você. É você lidando contra os seus vícios. Toda obra tem que fazer essa transposição, se ela é realmente boa e construtiva. Então, o C.S. Lewis ele fala sobre esse modelo forte, e quem complementa muito isso daqui, só que de uma maneira muito mais profunda, tá? É o Northrop Fryer. Esse livro ele tem que ser lido com muita cautela, com bastante tempo de dedicação, porque é um livro muito mais difícil mesmo, não tanto quanto o C.S. Lewis. É muito mais próximo. É um poeta. O poeta ele é mais fácil, né? O poeta, quando escreve, ele escreve mais perto da gente. E existe até um significado para isso, que é aquela teoria dos 4 discursos, né? Que o Olavo de Carvalho ele faz esse apanhado da obra do Aristóteles e começa a perceber que a poética é a linguagem mais próxima para a gente entender, que cativa, que laça, né, a gente com mais facilidade. Então é óbvio, a gente não vai conseguir fechar a educação do país com poesia. Então, nesse sentido, né, a crítica, a arte ensina, vai moralizar. Não é isso. Mas ela é uma porta de entrada, sim, porque ela cria uma imagem, cristaliza essa imagem, aquela imagem que você está colocando para o seu filho através de bons filmes, e isso vai servir para ela fazer uma leitura. Uma leitura muito mais significativa para ela em qualquer situação que ela tiver. Então, o Northrop Fryer ele faz o seguinte, ele começa a perceber que existem, no decorrer da história, ele fala que isso não é uma ideia original dele, ele só vai desmembrar e trabalhar melhor ela, é o Vico, o tal de Vico, que ele pega, um cara que eu nunca tinha ouvido falar, mas ele pega essa ideia geral desse sujeito e ele identifica o seguinte, que na idade de Homero, até mais ou menos, vamos supor, até Sócrates, pelo menos, o homem, a civilização, a linguagem era de uma tal forma poética, que eles dão o nome de uma linguagem metafórica. Depois eu vou explicar melhor todas essas fases da linguagem. Então, linguagem, assim, do modo geral, não estou falando de idioma, mas a maneira com que o homem concebia a linguagem, a gente pode distinguir dessas 3 formas. A primeira é a metafórica, a segunda a segunda fase da linguagem ele chama de metonímica, que é desde Sócrates até chegar até o Renascimento, digamos assim, até o século XVI. E depois, a partir desse século para cá, nós temos a linguagem descritiva. Ele fala o seguinte, na metafórica ocorre uma coisa que eu fui entender depois que eu li, e isso nada a ver com o Northrop Fryer, quando eu li sobre o Egito, num livro específico sobre o Egito. O cara estudou sobre a antiguidade, a civilização, os costumes, né? E ele fala o seguinte, que os escritos que sobraram dessa tradição, seja mural, né, que dentro das catacumbas, ali, dentro das pirâmides, você tem muitos escritos que é justamente mostrando a maneira com que você vai... a vida após a morte do faraó, enfim. Então tem muito escrito egípcio, né, que não consegue remeter a nada concreto temporal. Ou seja, para eles, na própria linguagem, não existia uma distinção de passado, de presente. Eles simplesmente escreviam. Você consegue imaginar isso? É difícil de você imaginar como que você vai escrever sem você dizer se isso já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Quando eu vi isso no Northrop Fryer, eu lembrei imediatamente dessa interpretação, né, que esse historiador, né, da tradição egípcia tinha feito. Ele fez essa colocação. Eu falei, interessante, porque para Northrop Fryer, o que acontece? A linguagem metafórica é mais ou menos assim. Como que era a mitologia para os gregos? Não era justamente você ter um deus para uma coisa, um deus para outra coisa. Você tem um deus para o mar, um deus para a lua. Você tem deuses para justificar
forças maiores do que você, forças da natureza. Até os valores. Por exemplo, a fama é um monstro, tudo tinha imagem. Então ele fala o seguinte, que para vocês entenderem bem isso, para mim ficou mais claro quando ele explica da seguinte forma. Na linguagem metafórica, né, em Homero mesmo, na Ilíada, existe uma coisa que é assim, isto é aquilo. Hoje a gente fala analogias, né? A gente fala assim, é como se, mas eles não, eles falam, isto é aquilo. Então por exemplo, você tem aí, era muito famoso também para eles, era muito comum para o texto antigo, a poesia antiga, a digressão. O que eles faziam? Quando eles iam citar a força com que um herói, um soldado, bateu a sua espada no elmo do outro, né, ele fala que é como um leão, né, que parte para cima da presa. É como não sei o quê. E ele vai falando, ele não para, ele fica uma página comparando, né? Ele falou assim, nossa, mas precisava citar tanto exemplo para falar como que se deu a força daqueles soldados. Você fica pensando, né? É por isso que parece moroso para a gente hoje ler um texto da Ilíada, a Odisseia, por exemplo, a Eneida, né? Aí está interessante também, Virgílio já é um romano. E ele pega esse modelo de Homero, há 1000 anos atrás, mais de 1000 anos atrás, e ele escreve o mito de Roma. Porque foi escrito o mito da Grécia, tem que escrever o mito de Roma. Isso se chama recorrência para Northrop Frye. E ele fala o seguinte, desde que começaram esses tipos poéticos, o homem não se desvincula mais, porque conseguiram uma fórmula mágica, e ela está presente inclusive na Bíblia. Quando você tem o Antigo Testamento é metafórico. Ele foi escrito no período metafórico. O próprio padre José Eduardo, o Paulo Ricardo, ele fala, o Antigo Testamento você faz a leitura metafórica, transposições. O Novo nem tanto. O Novo, inclusive, é muito mais fatos, mas você vai ter as parábolas de Cristo. E as parábolas de Cristo, é óbvio que ele está dando exemplos, como se... Só que já é uma fase metonímica. A fase do Novo Testamento já é metonímica. O que é uma fase metonímica? É quando ele faz essa comparação. Já existe uma abstração do conceito. Ou seja, você vai falar sobre justiça, a justiça é algo, você põe em suspensão todos os exemplos práticos da sua vida e você começa a falar sobre o conceito. A justiça é como se acontecesse isso e aquilo. Ou então você consegue dar até uma fórmula para explicar a justiça sem dar exemplo. Isso é a fase metonímica. Se vocês perceberem, realmente, antes disso o homem não fazia. Né? Ele dava exemplos. Ele falava, isso é a justiça. Aí ele colocava um homem que representava a justiça por alguns aspectos. Por exemplo, se eu fosse ter que falar sobre a justiça, eu ia ter que dar um belo de um exemplo e ele se transformava num deus. Então, os deuses eram metáforas prontas para a fase metafórica. O que acontece? Acontece que na fase metonímica, ainda assim o homem entendia muito bem a fase metafórica. O problema é que depois, com a evolução dessa linguagem, o homem chegou à fase da linguagem descritiva. O que é a linguagem descritiva? Hoje, a gente só percebe o seguinte, o enredo, muitas vezes, das obras, né, às vezes de alguns filmes, né, é a pessoa, é o personagem tentando descobrir se aquilo era realidade ou ilusão. Não tem isso do herói, do personagem principal. Ele precisa descobrir se é realidade ou ilusão aquilo que ele está vivendo. Tem muito disso, né? Aquele famoso meme da ilha, do medo, vocês têm, né? O filme inteiro é isso, ou ele está louco ou ele está sendo feito. Fica em interrogação, então, né? É o estado dele do meio ou ele é louco? Isso. Tem obras até que não fecham, né? Essa não fecha. Isso, então.
Aí é terrível, aí é a obra do capeta mesmo, porque com certeza ele quer que a sua vida continue com aquele looping maldito de achar de você não ter a resposta se é verdade ou ilusão. Isso é um problema. O pior é que, artisticamente falando, o filme é perfeito. Cinematograficamente falando, o Scorsese sabe fazer muito bem. O Scorsese ele tem esse dom, né? Roteiro, luz, trilha sonora, te deixa realmente naquela frustração. Só que ele pega e faz aquela frustração. Ela te destrói em vez de construir. Exatamente. Ela tem um papel não purificador, como Aristóteles dizia, da obra de arte, da catarse, mas ela tem muito pelas avessas, né? Ele atrapalha, né? Por quê? Porque o filme, a história, a obra de arte, ela cria uma aproximação tão forte com você, então é por isso que ela precisa ter uma resolução. O Viktor Frankl dizia isso daí, né? O Viktor Frankl, ele é famoso pela logoterapia, aquela história, né, da terapia pelo sentido. Inclusive, ele era um grande opositor, psicólogo, né, um grande opositor ao Freud.